capítulo 10, item 14, instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torne vulneráveis contra o ataque. Os maus procedimentos e as injúrias serás brando e humilde de coração. Não medindo jamais a tua mansuetude, farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente, e quanto ao número de vezes que esse perdão desce para apagar tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, mesmo de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que do alto, dos esplendores celestes, está voltado sempre para vós e continua, com amor, a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos, como tendes necessidade que eles vos perdoem. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum em relevar os erros de vossos irmãos, se eles não houvessem feito senão ofensas leves. Espíritas, não olvideis jamais de que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós dizeis espíritas, sede-o, pois, ouvidai o mal que vos pôde fazer, e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Aquele que entrou neste caminho, dele não deve se afastar, mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazeis, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão, em Bordeaux, 1862. E conosco aqui hoje, para nos auxiliar e também facilitar a reflexão do nosso estudo, nosso querido amigo Herbert Contígio, a vocês aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais, eu desejo bons estudos, boas reflexões. Bom, gente, boa noite a todos. Aqueles que vieram para estar participando do estudo, né? Aqueles que em qualquer tempo e espaço vão estar vendo, pensando e refletindo sobre esse estudo muito importante, sobre o perdão. E hoje vamos pretender avançar dentro de questões muito profundas sobre o que é o sentido do perdão, né? Lembrando que a casa espírita, a doutrina espírita é ciência. Ciência é análise, é reflexão, é questionamento, mas questionamento no sentido de ter consciência da verdade, daquilo que nos move, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. E cada passagem de Jesus tem nela um sentido muito profundo, que está contido tanto no externo quanto no interno. E é uma das missões reencarnatórias que temos, encontrar em nós a parcela que cabe dentro de cada passagem de Jesus.
Vocês já ouviram falar assim, Deus está dentro de nós? É interessante isso, né? Porque, na verdade, Deus está em todo lugar, em todo o universo. E por que não estaria também dentro de nós? Mas o Deus que existe dentro de nós, a parcela divina que existe em nós, adormece, está no nosso inconsciente. Fomos criados por Deus, estamos evoluindo e gradativamente a nossa inconsciência vai se tornando consciente, vai entendendo, vai percebendo, vai identificando todos os elementos importantes para a nossa evolução. Se me perguntarem assim, em que resume um processo evolutivo? Resume-se em tornar consciente o que está no nosso inconsciente. Resume-se em Deus que existe em nós surgir, dominar, florescer, fazer parte do nosso cotidiano. E para isso, as entrelinhas das palavras de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus fazem sentido. Porque quando Jesus fala, perdoai aquele que te ofende, porque somente assim Deus vos perdoará. Olhe só quanta situação oculta, quantas coisas ocultas estão nessas passagens de Jesus. Por que devemos perdoar o outro? Quando analisamos o externo, o que está fora de nós, é necessário manter uma harmonia com as pessoas ao nosso redor. Caminhamos num processo evolutivo em comum. Apesar do processo evolutivo ser um processo individual, caminhamos em grupos de pessoas, o que nas passagens do Cristo eram chamadas de o próximo. Temos pessoas do nosso cotidiano familiar, do nosso cotidiano profissional, do nosso cotidiano em várias dimensões da nossa vida física. Essas pessoas são imperfeitas, assim como nós. Estão em um processo de evolução. Estão em um caminho evolutivo que contém virtudes, mas também contém necessidades. E o que acontece na maioria das vezes quando essas pessoas praticam algo que nos ofende? Seja uma traição, seja uma intriga, seja uma palavra, seja um gesto ou uma ação. O primeiro sentimento que temos é um sentimento de rejeição, é um sentimento de se entristecer. Isso é normal. Por quê? Porque estamos ainda em evolução. Mas Jesus vem nos mostrando a importância que é superar e perdoar o nosso irmão que nos ofende. Porque somente assim Deus também terá misericórdia dos erros que cometemos. Então, visualizando pelo lado externo, ser mais suave com todas as situações, ser mais leve com aquilo que Jesus fala sobre perdoar o nosso irmão. Se ele nos agride, olhe para ele com outros olhos, não com os olhos de um inimigo, de um obsessor, de um malfeitor, mas com os olhos de um irmão, filho de Deus, que ainda é imperfeito a ponto de ofender uma outra pessoa. E quantas vezes ofendemos também, maltratamos também. Este ponto sobre perdoar o próximo, perdoar o nosso irmão, na visão externa, é um ponto muito importante e um ponto a ser praticado constantemente. Já viemos há muitas décadas, há muitos anos, refletindo sobre estes ensinamentos de Jesus. Mas hoje eu gostaria de dar uma ênfase maior
no perdão na dimensão interna, na dimensão voltada para nós. Por que nós temos a necessidade de perdoar? E quando fizemos um estudo sobre a palavra perdoar, não somente o perdão, mas a caridade, o amor, a compaixão, todas as situações que beneficiam o processo evolutivo têm por base o mesmo raciocínio. É mais importante para o espírito não aquilo que acontece no externo, mas aquilo que acontece no interno. Não adianta nada você virar para o externo e falar: ele me ofendeu e eu vou perdoá-lo, mas eu não quero mais vê-lo, eu quero distância. Porque o sentido oculto em Jesus de você precisar de perdoar está na vibração interna que você cultiva quando você transforma uma situação sombria em uma situação de luz. O que eleva o espírito, perdoar o outro, é grandioso, mas exercitar em si a leveza, a suavidade de transpor as barreiras dos obstáculos internos, isso é o mais gratificante. E quando analisamos esta questão de Deus está em nós, em relação ao perdão, temos aí uma analogia muito importante para as reflexões de quem pretende avançar na evolução espiritual. As mesmas leis que regem o macro, o universo, as galáxias, o planeta, as órbitas, também atuam em proporções menores dentro de nós e na nossa evolução. É a mesma coisa dizer Deus está ao nosso redor e em tudo, e Deus também está em nós. Abrindo um parênteses, por que os índios são considerados seres que evoluem, estando eles sem livros, sem doutrina, sem mestres, sem pastores, sem padres? Porque os índios evoluem observando a natureza, observando o dia, a noite, os fenômenos contidos na natureza. E a natureza representa para eles o macro. E eles conseguem identificar na natureza questões similares no interior deles. E naquela solitude da floresta, do não convívio com as turbulências do nosso mundo, eles conseguem perceber com muita nitidez aquilo que precisam para a evolução. Não avançam em tecnologia, em uma sociedade como a nossa, mas em uma sociedade restrita, mas avançam muito na percepção do interno em relação ao que eles aprendem com a própria natureza. E é nesse sentido que nós, privilegiados, porque temos em mãos escrituras, a Bíblia Sagrada, os Evangelhos, os livros do Espiritismo que esclarecem, identificam e trazem para nós a essência da nossa evolução. Temos uma sociedade farta de oportunidades para evoluirmos. Em breve eu vou detalhar um pouco sobre isso. Nós, se olharmos para o externo e trazermos todos os elementos que precisamos para dentro de nós, temos o necessário para avançarmos. Jesus falava isso. Jesus trouxe as parábolas, os exemplos, trouxe histórias que se ligavam ao externo, ao convívio com as pessoas. Mas cada passagem do Cristo, trazida para dentro do seu interior, ilumina o Deus que existe em você.
faz florescer aquilo que você tem de melhor. Trazendo em palavras científicas, faz o seu inconsciente se tornar consciente. E a partir do momento que você tem consciência, você consegue reger o seu processo evolutivo. O perdão, a necessidade que temos de perdoar, não é somente em relação a outra pessoa, mas acima de tudo no nosso padrão vibracional. Porque quando fazemos a caridade, por exemplo, é muito importante o bem material, uma cesta básica, uma palavra, uma escuta, uma atenção. Qualquer tipo de caridade ao próximo ele necessita. Mas não temos a percepção da grandiosidade que é no nosso interior. Como que funciona quando você pratica frequentemente a caridade? O amor, a autoestima, o planejamento reencarnatório. Uma vida é preciso levar a sério. Um projeto reencarnatório consta nele várias oportunidades de evolução. E às vezes passamos por um projeto reencarnatório como se nada tivesse acontecendo. Como se não houvesse a necessidade e a responsabilidade de tomarmos as rédeas do nosso processo evolutivo, contando somente com o acaso e aquilo que a espiritualidade se esforça para colocar em nossas vidas. É necessário perceber que um projeto reencarnatório, uma oportunidade, é algo muito importante. E quando você traz as questões do Cristo para dentro de você, né? Na próxima vez que lê uma passagem de Jesus, analise ela em duas dimensões. Ela tem sim aquela dimensão voltada para o externo, voltada para a conduta com o próximo, quanto conduta com a sociedade, mas existe também o mais oculto e importante, que é como lidar com o seu projeto reencarnatório. O perdão, ele exercita em nós uma vibração de tranquilidade, de harmonia, de aceitação sobre as questões e as adversidades que a vida nos traz. Já sabemos que todas as adversidades, todas as necessidades que a vida nos traz, são frutos da nossa própria inconsequência dos atos passados. Nada acontece por acaso, nada surge na sua vida por um sorteio ou por uma determinação de Deus, por exemplo. Tudo o que acontece na sua vida, as coisas maravilhosas, as muitas coisas maravilhosas que já aconteceram e ainda acontecerão, são dignas do nosso mérito. Mas também cada prova, cada situação, cada desconforto é uma necessidade em que nós já estamos, talvez há milênios, cultivando, mantendo uma frequência vibracional naquele baixo escalão. E aí surge a necessidade de refletir, analisar. À luz dos espíritos, além de uma religião, de uma filosofia, é ciência, é questionamento, é análise, é entendimento. Não questionamento numa forma de duvidar, mas questionamento numa forma de identificar aquilo que vai fazer parte do seu processo. E é muito importante atentarmos sobre a frequência em que nós mantemos durante essas décadas encarnadas. Por quê? Porque a nossa frequência determina o ponto
espiritual que estamos. O mundo físico, ele é um mundo material. Não existe o mundo físico e o mundo espiritual como se fosse somente dois mundos. O mundo físico é único. Brasil, Japão, Estados Unidos, América do Sul, Ásia, Europa, né? Oceanos, mares, montanhas, sociedades, ideologias de vida. Aqui no mundo físico estão encarnados espíritos de alta envergadura espiritual que nos ajudam a evoluir. E também estão encarnados espíritos de muita necessidade de esclarecimento, a quem devemos auxiliar, não julgar, nem se abster daquele auxílio, mas espíritos inferiores que precisam da nossa ajuda, do nosso conselho, da nossa mão estendida para ajudá-los. Então, o mundo físico é uma dimensão tridimensional. O mundo espiritual não é somente um mundo espiritual, existem faixas vibratórias no mundo espiritual, faixas mais densas, mais umbralinas, angustiantes, em que espíritos na mesma sintonia vibracional de rancor, de ódio, de remorso, por talvez ter desperdiçado uma reencarnação, ter passado anos do seu projeto reencarnatório dedicando aos bens materiais, às necessidades físicas, aí o remorso faz com que esses espíritos situem faixas mais densas eternamente? Não, por um determinado tempo, o tempo necessário. Também existem faixas mais evoluídas, mais esclarecidas, até não sei aonde. E aqui no mundo físico existem todas essas faixas perceptíveis do mundo espiritual encarnadas. Olha que maravilha! E para que serve isso? Para exercitarmos, aprendermos com os mais evoluídos e também auxiliarmos os que mais necessitam de luz. Isso chama-se comunidade espiritual. E aqui no mundo físico é a oportunidade que temos. Sim, nós precisamos trabalhar, conquistar, temos direito aos nossos momentos de descanso, de lazer, de usufruir deste mundo maravilhoso. Mas isso não é o primeiro tópico da nossa agenda, é o segundo. O primeiro tópico da nossa agenda é: em que nível espiritual eu estou? Até que nível espiritual eu consigo chegar através do meu esforço, da minha dedicação, do meu planejamento com o meu processo evolutivo? E cada passagem de Jesus, ele mesmo falava: eu sou o caminho, a verdade e a vida para toda essa transformação. Pegar em cada elemento do Cristo, se é ele sobre o perdão, se é sobre a caridade, se é sobre amar os vossos inimigos, seja qual passagem for, as dos talentos, né? Trazer para dentro de você o que você precisa hoje, o que você precisa suavizar hoje, porque a cada superação você consegue elencar, avançar em níveis vibracionais espirituais. E quando você desencarnar, onde você estará? Onde você manteve uma maior frequência vibracional durante encarnado. Você reclamou, você desanimou, você desistiu, você ofendeu, você mal falou, você não planejou, você dedicou o seu tempo, a sua fala, o seu pensamento a coisas
mundanas, ou você dedicou tempo e espaço à sua evolução? Porque nisso você vai elevando as suas vibrações, mudando o seu padrão vibracional de onde você veio para onde você vai. Ninguém sabe o momento que vai desencarnar. Todos nós temos uma expectativa de não ser hoje, nem este ano ainda, nem o ano que vem. Mas o nosso projeto reencarnatório e a nossa necessidade sabe. O nosso inconsciente sabe. Por isso a importância de termos discernimento, atenção às palavras de Jesus. Às vezes escutamos, achamos maravilhosas, até choramos de emoção ao escutar mensagens edificantes, mensagens grandiosas. Às vezes nos dedicamos tempo a fazer caridade, a perdoar o outro, a fazer para a nossa sociedade, a fazer para quem está ali do nosso lado. Tudo isso é importante. Mas, se você não trazer a essência daquilo que pratica com o externo para dentro de você, não adianta. Se você praticar a caridade, por exemplo, todos os dias da sua vida, vai aliviar a sua consciência, vai aliviar os seus débitos passados, vai começar a mudar o seu padrão vibracional. Mas o passo evolutivo está quando você faz a caridade no externo e começa a fazer a caridade com você mesmo. Você pode perdoar todas as pessoas que te ofenderam. Você pode olhar no espelho e falar assim: graças a Deus, ninguém neste mundo encarnado eu tenho ódio, eu tenho raiva, eu tenho rancor, eu tenho ressentimento. Você pode perdoar todas as pessoas. Mas enquanto você não trazer para dentro de você o auto-perdão, porque às vezes você perdoa todo mundo, perdoa e tem compaixão por todas as pessoas, mas não perdoa você mesmo e não tem compaixão por você, carrega uma cruz pesada há milênios, por causa de equívocos que foram feitos lá na antiguidade. Porque se cobra inconscientemente que poderia estar mais além e não está. Porque não aceita que o tempo é um tempo certo. Há tempo certo para tudo, até mesmo para evoluir. Aos nossos olhos é um chamado, aos olhos de Deus é uma brisa leve, natural e que vai acontecer. Façam para o externo tudo o que é necessário. Conquistem tudo o que a vida trazer para você. O seu projeto reencarnatório é um projeto reencarnatório farto de grandes oportunidades, de grandes transformações. Lembra da parábola dos talentos? Aquele que recebe uma moeda e guarda, aquele que recebe uma e multiplica, e chega no final, perguntam: o que você fez com uma moeda? Um fala: eu guardei. O outro fala: eu multipliquei 2 vezes. O outro fala: eu multipliquei 10 vezes. Um projeto reencarnatório são talentos que você ganha para serem multiplicados. Um projeto reencarnatório, você tem a oportunidade de se livrar de todas as doenças espirituais que você mesmo adquiriu no passado. E não precisa buscar. A vida traz a oportunidade de exercitar aquilo que você necessita para se livrar. Basta olhar o seu dia a dia.
as provas que você tem, as inquietudes que você tem, o que passa no seu sentimento e no seu pensamento sobre todas as situações da vida. Ali está oculto as suas necessidades espirituais. E a vida vai te dando incansavelmente as oportunidades para superar aquela necessidade. E somente quando superá-las é que elas vão parar de acontecer. Tem gente que fala assim: parece que eu joguei pedra na cruz, porque só acontece isso e isso e isso e aquilo outro comigo, e já está nisso desde quando entende por gente. Na verdade, está nisso há muito tempo, e só vai ficar fora disso, dessas situações, quando olhar para dentro de você e se perguntar: o que eu preciso me transformar? O que a vida está me mostrando? O que o meu projeto reencarnatório está me mostrando sobre a minha transformação? O que eu preciso pensar diferente? O que eu preciso sentir diferente? O que eu preciso verbalizar diferente? O que eu preciso agir diferente? Isso é evoluir. Se autoanalisar. Somos donos do nosso presente e do nosso futuro. Somos responsáveis pelo nosso passado. E cabe a nós, na intensidade que quisermos, proporcionar a libertação do nosso próprio passado. Quando Jesus falava: perdoe o vosso irmão, não é porque o vosso irmão precisa do seu perdão, é porque você precisa exercitar a suavidade harmônica da aceitação, de saber que o outro é um ser em evolução, necessitado de esclarecimento, que ele erra assim como você erra, que ele precisa de uma mão estendida e não de um relâmpago de raiva, porque ele está numa faixa vibracional que precisa evoluir. E se ele está numa faixa vibracional inferior à sua e ele te ofende, quando você não perdoa, para onde você vai? Qual faixa você sintoniza? Você eleva ou você se iguala a ele? Está vendo a responsabilidade de perdoar? Porque quando você tem a oportunidade maravilhosa de um outro ser humano te ofender, é porque você precisa praticar o perdão interno. Precisa exercitar a compaixão com o irmão que ainda precisa de esclarecimento. E quando você consegue exercitar isso com o seu irmão, você consegue exercitar isso também com você. Porque você consegue se auto-perdoar dos equívocos do passado. Daquilo que te faz hoje doente, espiritual, psicológico, mental, físico, consequências dos nossos próprios atos. E assim é também com todas as palavras. A caridade, quando você faz a caridade, aquela pessoa com que você faz a caridade precisa sim de uma cesta básica, de um abraço, de um minuto de atenção, de um aperto de mão, de um conselho, de um sorriso, de um acompanhamento. Precisa. Mas você também, diante daquela oportunidade que a vida trouxe para você, precisa exercitar essa leveza com o próximo, esse amor ao próximo. Sabe para quê? Para conseguir ter algo que ainda não temos, que é amor a nós mesmos. Amor ao nosso processo evolutivo. Amor aos nossos inimigos, que os nossos inimigos também não estão no externo, desculpem.
Os nossos inimigos também estão dentro de nós, nos fazendo pensar e sentir equivocadamente. Todas as passagens de Jesus exercitem no mundo, porque são poucas décadas de existência no mundo físico que nós temos atualmente. Depois não saberemos qual outra oportunidade teremos. E é aqui onde todas as faixas vibracionais estão, que a oportunidade é mais ampla e mais precisa. Não pensem assim: vou sofrer a vida toda, vou suportar tudo isso a vida toda, porque quando eu desencarnar eu vou para o céu. O processo não é esse. Se você tem uma prova no mundo físico, o caminho não é suportar, o caminho é superar em Jesus. O caminho é refletir, identificar, ter compaixão, perdoar. Aceitar não é cruzar os braços. Aceitar é ter consciência de que tudo o que acontece é necessário, mas não é eterno. Aceitar é ter consciência de que tudo que surge na nossa vida, seja pessoas, seja situações, seja trabalho, seja qualquer situação, é uma necessidade que você tem, não de suportar aquilo até o desencarne, mas de exercitar elementos que Jesus traz no Evangelho para você superar aquilo que acontece. Porque se você supera, você vence. Se você suporta, você está postergando a superação. E às vezes precisa voltar e passar pela mesma situação para ter a força e a vontade de se superar. A cruz de Jesus não é para ser carregada até o Calvário, em nós. A cruz de Jesus é para ser superada pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, através do autoconhecimento e das reflexões. No Evangelho de Jesus temos tudo o que precisamos. Às vezes é difícil compreender o sentido oculto daquilo que Jesus traz, porque ele é oculto e está no nosso inconsciente. Mas partam dos princípios, partam do princípio que Deus está dentro de você. No seu inconsciente, Deus se manifesta. E no seu inconsciente está todo o seu passado, tudo que você é. A vida trazendo as oportunidades de você fazer do inconsciente consciente. Expandir a sua consciência é transformar o seu inconsciente em consciente. E você consegue fazendo isso não olhando para fora, não estendendo a mão para o externo, não indo a lugares. Você não precisa ir em lugar nenhum. Você não precisa fazer nada a não ser identificar tudo que a vida traz e as oportunidades que você tem dentro de você, no seu processo. O externo é o mecanismo. O externo não é a evolução. O externo é o mecanismo para você exercitar altas frequências que devem ser trazidas para dentro de você. Por isso, não percam a oportunidade, a grandiosa oportunidade que a vida nos traz de trabalhar muito, de ajudar o outro, de fazer o amor, a caridade, o perdão, a compaixão, estudar a autoevolução. Dediquem isso com um planejamento muito fiel, persistente e sólido. Mas não esqueçam de cada informação, cada passo dado, fazer com o externo e fazer com você.
Você precisa de encontrar isso, o que a vida traz, as oportunidades que tem, os momentos maravilhosos que nós temos, que aos nossos olhos filtramos, né? Isso foi bom, isso foi bom, isso foi bom, isso foi péssimo, isso foi ruim, isso te deu depressão, te deixou angustiado. Aos olhos de Deus, tudo é maravilhoso, porque você precisa. E o que te faz evoluir não são as risadas, são as lágrimas superadas. Os momentos de prazeres são importantes. Os momentos de felicidade são importantes, precisamos lutar por eles. Mas as lágrimas derramadas e superadas são degraus da evolução. A reflexão, o arrependimento, não no sentido de te mandar para as zonas inferiores, mas o arrependimento no sentido de te dar ânimo para não fazer mais. Porque se você fez algo e arrependeu, a única certeza que você tem é que esse algo surgirá no passado, no futuro, para você ter a oportunidade de exercitá-lo e não arrepender mais. Quando cometer algo e se arrepender, não permita um tempo excessivo em zonas inferiores. Manterá lá uma frequência e ela pode ser prejudicial. Se arrependa, mas se erga e observe que a vida vai trazer a mesma situação para você, com seu esforço, superar e avançar no degrau da evolução. Agradecemos as reflexões da noite de hoje. Perdoar, às vezes é simples, às vezes é complexo, quando a situação é muito densa. Mas trazer para dentro de nós a essência do perdão e outras essências necessárias para a nossa evolução é o que realmente nos ergue diante das necessidades que temos. Muito obrigado.